Fala rapaziada, aqui quem fala é Guilherme Klaus, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem importante, né? Que é storytelling. Poucas pessoas ainda estão falando sobre isso no marketing digital, mas ela é de fato uma arma secreta. Vários e vários grandes players utilizam disso, só que obviamente eles não falam, né? Então se você já gostou desse tema, já deixa seu like, se inscreve no canal aí, porque tem muita coisa incrível que a gente está trabalhando para trazer para vocês, fechou? Então vamos lá, né? Por que storytelling nada mais é do que a arma secreta do marketing digital que a gente vem falando? Bom, eu não sei sua religião e eu não quero falar aqui sobre religião. Eu quero trazer alguns dados, né, alguns fatos, para que vocês entendam um pouco melhor o que eu vou explicar, do que a gente está falando de fato. O maior contador de histórias do mundo, reconhecido por todo mundo, literalmente, foi Jesus. E por que isso, né? Tudo que ele ensinava, tudo que ele falava, era feito através de parábolas. E todas essas parábolas que ele trazia vinham junto com grandes ensinamentos. E isso fazia com que as pessoas se mantivessem ouvindo ele. Todas as pessoas geneticamente estão mais propensas a dar ouvido a grandes histórias. Por que você acha, por exemplo, que a maioria das pessoas são fofoqueiras? Porque a fofoca nada mais é do que também um tipo de história. Ela está contando algo que aconteceu sobre algumas pessoas. Embora não seja eticamente a melhor forma de contar histórias, digamos assim, faz com que todas as pessoas tenham um desejo enorme por ouvir o que está acontecendo. E esse é o grande poder de contar histórias. E quando você começa a contar histórias, isso dentro do marketing digital, você envolve todas as pessoas. Quando você envolve as pessoas e você tem a atenção das pessoas, você consegue fazer o seu pitch de uma maneira muito mais leve, muito mais simples e de um jeito com que as pessoas entrem naquele flow e sintam a mesma coisa que você queira passar. Com isso você consegue aumentar a sua conversão de forma avassaladora. E já que eu trouxe essa visão de sentimentos, digamos assim, de sensações, cara, histórias são a única maneira de você fazer com que a pessoa sinta aquilo que você realmente queira. Quais são, por exemplo, os filmes que você mais gostou na vida? São os filmes que tiveram as melhores histórias. E pode ser qualquer tipo de história. Essa história pode te levar a um nível extremamente baixo de tristeza, de sentimentos de chorar, essas coisas todas, quanto também picos de alegrias e por aí vai. Inclusive, dentro de uma boa história, você consegue levar a pessoa em níveis baixos, em níveis altos e por aí vai. Fazer as pessoas sentirem aquilo que você quer transmitir. E agora que a gente teve essa grande introdução do porquê que o storytelling é a arma secreta do marketing digital, a gente vai falar um pouco mais sobre como você pode implementar isso dentro do seu projeto, do seu infoproduto. A primeira coisa que a gente precisa saber quando a gente fala de contar uma história, é saber exatamente com quem a gente está falando. E eu já falei isso várias vezes aqui no canal, mas você precisa de fato entender quem é o seu cliente dos sonhos. Aquela pessoa que vai pagar mais caro, aquela pessoa que vai te indicar, aquela pessoa que vai, com algumas coisinhas, já vai ter uma transformação foda, aquela pessoa que não vai te encher tanto o saco e por aí vai. Você sabendo exatamente quem é essa pessoa, você sabe exatamente o que ela tá passando, o que interessa aquela pessoa, o que de fato faz aquela pessoa ficar vidrada. E deixa eu te contar um segredo aqui, né? Uma história, ela é interessante ou não, dependendo de quem tá ouvindo aquilo. Porque muito provavelmente o seu filme favorito não é o filme favorito das pessoas que você conhece. E isso acontece porque cada pessoa se interessa por alguma coisa. Então, se você sabe que uma história ela é interessante ou não, dependendo de quem ouve, você precisa saber exatamente quem está ouvindo. Porque assim você consegue gerar o máximo de identificação possível. E como gera identificação? A primeira coisa é com o rapport. E o que seria esse rapport, né? É quando a pessoa sente similaridade entre o contador da história, digamos assim, entre os personagens da história e ele mesmo. Quando você sabe que existem pontos de similaridade entre você, né, o contador da história, ou o personagem, ou os personagens daquela história, né, digamos assim, com o seu cliente dos sonhos, aquilo sim se torna interessante. E obviamente para isso acontecer, você só consegue sabendo quem é o seu cliente dos sonhos. E em cima disso, né, sabendo quem é o seu cliente dos sonhos, sabendo os pontos de similaridade entre os personagens dessa história e o seu cliente dos sonhos, existem várias estruturas que você pode utilizar para que você mantenha essa história muito bem conectada.
tá? E uma delas que é mais usada no digital, inclusive, é a jornada do herói. E, obviamente, você pode pesquisar sobre a jornada do herói em outros lugares, né? Google, até aqui no próprio YouTube mesmo, tá? Mas eu vou trazer aqui os principais pontos dessa jornada do herói para que você entenda como que você pode adaptar isso no seu projeto, nos seus infoprodutos, para que você venda infinitamente mais. Então, dentro dessa jornada do herói, você tem primeiro o ponto A, né? Aonde esse personagem principal está iniciando, qual é o momento de vida dele, quais são as dificuldades dele, quais são os sonhos deles e por aí vai, qual era esse primeiro momento, né? Qual era a situação difícil, digamos assim, ou que ele precisava superar nesse começo dessa jornada. Existe depois o ponto final, né, que é o ponto B, que no caso é onde você está levando essas outras pessoas, esses seus clientes dos sonhos, que muito provavelmente é onde você está agora, né? Esse personagem principal está agora, que ele passou todas essas dificuldades, esses processos, digamos assim, toda essa jornada, né? Ele teve essa jornada para chegar nesse ponto B. E dentro desse ponto A e ponto B, você tem algumas coisas. Primeiro, a metodologia, o ponto de virada, né? Esse ponto de o que aconteceu, qual foi a metodologia que você conheceu, qual foi o mentor que você conheceu, qual foi a situação difícil que foi, por exemplo, o estopim que você teve que mudar, qual foi o ponto onde tudo que era o ponto A, digamos assim, mudou, sabe? E aí pode ser uma pessoa, pode ser um método, pode ser um segredo que você descobriu, pode ser um insight que você teve, pode ser uma pessoa que você conheceu, pode ser uma situação que você passou e qualquer outra coisa. E dentro disso você tem tanto o inimigo em comum, né, aquilo que realmente te privava de chegar ao ponto B, que pode ser também não só um inimigo, inclusive, pode ser um sistema, pode ser, sei lá, ou como o padrão de alguma coisa, que, querendo ou não, te impede de chegar no ponto B. E você tem também um encontro com esse mentor, e na verdade não precisa ser necessariamente um mentor, mas um encontro com talvez uma metodologia, um passo a passo que de fato fez você executar algumas coisas e que você, depois de executar essas coisas, chegou no ponto B. Esse encontro com o mentor, digamos assim, ele é representado pelo direcionamento. E esse direcionamento pode ser, às vezes, sei lá, eu encontrei alguma coisa na internet e pum, executei aquilo ali e cheguei no ponto B. Então, só resumindo essa jornada do herói, obviamente você vai pesquisar um pouco mais a fundo sobre ela, tá? Que eu tô só resumindo, passando por cima mesmo pra você ter a noção. Então, resumindo, ela é o ponto A, o ponto B, o inimigo em comum e esse direcionamento, tá? Que fez você passar por essa jornada e sair desse ponto A e chegar no ponto B. O inimigo em comum que te impede de chegar no ponto B e o direcionamento que te faz chegar nesse ponto B. E quando você tem tudo isso em mente, você consegue envolver todos os seus clientes, porque nesse momento eles estão no ponto A, tentando chegar no ponto B. E você precisa ser esse direcionamento na vida deles, porque você já passou por isso. E aí gera identificação, similaridade, rapport e tudo que você está contando e você está dizendo para elas ali e envolvendo elas faz sentido e se torna interessante. Porque, como eu falei, a história é interessante para quem está ouvindo. Se você sabe exatamente com quem você está falando e você gera esses pontos durante essa jornada do herói, pronto, você fisgou essa pessoa. Cara, pode ter certeza, tá? Se você usar isso aqui, você vai sair na frente de 99% de todo o digital. Você não tem noção de como poucas pessoas realmente, de fato, utilizam isso dentro do seu projeto. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Fechou? Tamo junto e até lá!